Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Lula se reúne com ministros, impasse sobre emendas entra na pauta. O que a semana nos reserva, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Embates, viu, Megali? Embates entre os poderes, porque essa situação das emendas, a suspensão da emenda PIX, emenda impositiva, ela acaba gerando impacto aí nos três poderes. A gente está falando de uma reunião no Palácio do Planalto, aquela já tradicional de coordenação política. O presidente Lula reúne os ministros da área política, líderes do governo no Congresso Nacional, para alinhar a semana. E esse é um assunto que vai ganhar destaque. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, que chamou muita atenção, suspendeu lá o pagamento das chamadas emendas PIX e também das emendas impositivas, né? E isso gerou uma reação enorme no Congresso Nacional. A explicação lá no voto dos ministros é o seguinte: faltou transparência, faltou rastreabilidade, são emendas que foram criadas, processos aí, para, por exemplo, liberação imediata para estados e municípios de recursos orçamentários, sem vinculação direta a um projeto. Então, se sabe qual parlamentar conseguiu a liberação, mas não se sabe para onde vai aquele recurso, né? Então, foi uma ação da Procuradoria-Geral da República e os ministros do Supremo acabaram chancelando aquela decisão inicial e individual do ministro Flávio Dino. Agora, a reação no Congresso, Megali, foi imediata. Primeiro, o que preocupa o governo? Paralisação das votações. Tinha uma expectativa de, na semana passada, o governo já conseguir lá a aprovação da reforma tributária, a segunda fase na Câmara dos Deputados. A reação do Congresso foi paralisar a votação até resolver essa história das emendas, né? Então essa é uma preocupação do governo. E a preocupação maior agora é com o clima, porque se colocou matérias lá para retaliar o Supremo Tribunal Federal, né? A que chama mais atenção é a seguinte: uma proposta que prevê que o Congresso possa sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. Então já começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e daria ao Congresso, veja só, a palavra final. Então, nesse caso das emendas, emendas PIX, da suspensão das emendas, o Congresso poderia ter a palavra final depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ainda está no campo de uma proposta, mas já é uma reação fortíssima do Congresso Nacional. E também uma outra proposta, essa já passou pelo Senado, tem muita chance de passar pela Câmara agora, porque foi liberada para análise na Comissão de Constituição e Justiça, que limita as decisões individuais, as monocráticas, né? Então, por exemplo, o ministro Flávio Dino acabou decidindo individualmente, simplesmente suspender as emendas, né? Depois a decisão foi referendada pelos colegas. Mas se aprovada a matéria, impediria que apenas um ministro tomasse uma decisão tão significativa quanto essa, que mudasse regramentos, né, mudasse lá decisões dos presidentes da Câmara, Senado e presidente da República. Então há uma retaliação aberta agora na Câmara dos Deputados. A grande pergunta que se faz aqui em Brasília, Megali, é até onde isso vai? Bom, tem uma reunião de conciliação que foi chamada para esta semana, está previsto nos votos dos ministros. Então, técnicos vão se reunir da Câmara, do Senado, do Executivo, também da Procuradoria-Geral da República, para tentar achar uma solução, aí, uma saída de consenso. E o presidente Lula está conversando agora com os ministros exatamente sobre isso, né, sobre uma proposta que pode ser apresentada nessa reunião de conciliação. Mas o clima azedou. O que se espera aí é muita conversa, muito discurso até uma decisão final aí sobre as emendas. Por enquanto, suspensas aquelas emendas impositivas, viu, Megali?